Seja muito bem-vindo ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de refrigeração e máquinas de lavar aqui do Portal, e hoje eu quero começar com uma pergunta para você. Daqui a pouco eu explico o porquê dessa pergunta. A pergunta é a seguinte: o que Ayrton Senna, Pelé, Silvio Santos, Dr. Drauzio Varela, Steve Jobs, Roberto Carlos têm em comum? Além deles serem referências, cada um na sua área, no seu campo de atuação. Mas o que mais eles têm em comum? Sabe o que é? Todos eles começaram sem saber nada. Nenhum deles nasceu pronto, tá bom? Por exemplo, Pelé começou jogando bola, descalço, certo? No meio do mato, do pasto. Silvio Santos foi camelô antes de se tornar o maior apresentador, a pessoa mais conhecida da televisão no Brasil. Dr. Drauzio Varela era filho de um eletricista, muito humilde, mas foi lá, estudou, se tornou aí uma referência na medicina. Steve Jobs, o homem, o criador, o homem por trás da Apple, também começou numa garagem, garoto ainda. Roberto Carlos começou cantando em barzinhos, certo? E se tornaram cada um referência na sua área. Inclusive Ayrton Senna, deixa eu contar uma história rapidinho. Ayrton Senna, ele cresceu aqui perto do bairro onde eu moro, Zona Norte de São Paulo, ali região de Santana, próximo do Carandiru, por ali. E eu trabalhei numa metalúrgica com um senhor, um ferramenteiro. Esse ferramenteiro, ele participou da construção do primeiro kart do Ayrton Senna. E ele dizia que o Ayrton Senna não era muito melhor do que qualquer pessoa que começava a dirigir, certo? Era ruinzinho de volante no começo, como todo mundo que vai aprender a dirigir, no começo é meio ruinzinho de volante. Mas o cara foi lá, correu atrás e se tornou, na minha opinião, o maior piloto do mundo, certo? E é o que eu falei para vocês, todos eles começaram sem saber nada, nenhum deles nasceu pronto. Por que eu estou falando isso? Porque todo dia eu converso com pessoas, técnicos, pessoas que têm vontade de se tornar profissionais da refrigeração, e eu escuto muito isso daí. Por exemplo, será que eu sou bom bastante, o suficiente para trabalhar com isso? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Outros dizem, olha, eu não tenho experiência, vou passar vergonha. É o que eu falei para vocês. Nenhum desses que eu falei antes, que eu mencionei, tinha experiência nenhuma. Você acha que o Pelé começou como Pelé, dando aqueles dribles para se tornar o maior jogador de todos os tempos, né? Foi considerado o atleta do século XX. Não, ele começou como um perninha de pau. E aí foi lá, correu atrás, aprendeu, é lógico, ele levava jeito para o negócio, foi lá, aprendeu e se tornou quem ele era. Outros dizem assim, outros ficam colocando, mas eu não tenho boas ferramentas, então não posso começar. Outros dizem assim, e se eu errar? O cliente vai reclamar e vai me chamar de amador. Pois é, acho que isso não é para mim, eu não vou dar conta. Então, a gente é especialista em inventar desculpa para não começar, para não arregaçar a manga e não começar, tá certo? As pessoas elas ficam esperando o cenário ideal, tá? Ficam esperando que tudo esteja do jeito. Eu preciso ter todas as ferramentas. Eu converso com muitos alunos que me falam, professor, primeiro eu vou comprar todas as ferramentas, depois eu vou estudar, depois eu vou fazer o curso. Meu amigo, primeira coisa que você tem que ter é o conhecimento, porque se você começa a comprar as ferramentas antes de ter o conhecimento, a chance de você comprar ferramentas inapropriadas é muito grande, certo? Eu mesmo, antes de começar, assim, às vezes você vai fazer uma coisa e você quer se antecipar e começar a comprar, e aí você compra coisa que você não vai usar. Então, eu tenho dito o seguinte, começa com o que você tem, certo? E para de inventar desculpas. É o que eu disse, nenhum desses era suficiente. Era bom o suficiente.
Provavelmente, se alguém falasse pro pai do Dr. Drauzio Varela, quando ele ainda era garoto, né? O seu filho vai ser médico, talvez ele desse risada. Falei, nem nos sonhos, tá certo? Eu não vou ter condições e tal. E o camaradinha se transformou no médico de referência que a gente tem no Brasil. Inclusive, ele tem um canal no YouTube onde ele tira dúvidas, né, sobre saúde. Muito legal, certo? Se transformou aí, escreve livros, corre maratona e é um dos médicos mais conhecidos que a gente tem no Brasil. Provavelmente, se alguém falasse isso lá no começo, né, que ele ia se tornar tudo isso, alguém ia dar risada e ia duvidar. Pois é, ele acreditou em si. Talvez o que esteja faltando é você acreditar no seu potencial, tá bom? Isso daí chama síndrome do impostor, sabe? Síndrome do impostor é uma vozinha que a gente tem aqui dentro. Essa voz fica falando, olha, você não é capaz, você não vai conseguir, você vai passar vergonha, certo? Chama síndrome do impostor. Você sabia que essa síndrome do impostor, todos nós temos que aprender a lidar com ela? Eu mesmo, quando fui começar também, eu me achava, será que eu vou dar conta e tal? Quando foi para mim criar o curso de refrigeração, né, que eu ensino, hoje mais de 4.000 alunos que eu tenho, graças a Deus, muitos deles trabalhando, muitos deles sustentando a família, ganhando dinheiro, sem medo de desemprego. Quando foi para mim começar, veio essa vozinha na minha cabeça, será que você é bom o suficiente para ensinar e tal? Mas aí, o que a gente faz? Não, se eu não sou, vou me tornar. Se eu não for, eu vou estudar, vou me aperfeiçoar para ser. Entendeu? E a mesma coisa, para você ser um bom técnico, para você ser um camarada que chega e resolve, é com dedicação. Você que tem que... essa vozinha, ela nunca vai parar, sabe? De que você não é capaz, ela sempre vai estar aqui, mas você tem que ter uma voz mais alta ainda que vai gritar assim, sim, eu vou lutar e vou vencer, eu vou lutar, eu vou plantar, vou colher, certo? Porque eu não sou pior do que os outros. Eu sou tão bom quanto, e se eu me esforçar bastante, eu vou alcançar a vitória. Vamos lá? Bom, eu vou passar alguns passos para você, tá legal? Primeiro, começa com o que você tem, certo? Eu disse para vocês essa questão de pessoas que esperam, não, eu tenho que ter todas as ferramentas, eu tenho que ter tudo, o bom carro, eu tenho que ter uma boa oficina montada para começar. E não é assim. Você pode, por exemplo, começar com aquelas ferramentas mais básicas, inclusive todos os meses, no dia 1º de cada mês, eu não sei que dia que você está assistindo esse vídeo, mas todo dia 1º de cada mês eu coloco uma lista de ferramentas no YouTube, certo? É só pesquisar. Por exemplo, você está assistindo esse vídeo em agosto. Você digita lá, melhores ferramentas para refrigeração, agosto de 2025. Pesquisa desse jeito que você vai achar um vídeo meu. Se você estiver em julho, se você estiver em setembro, não importa. Digita dessa forma, melhores ferramentas, aí você coloca do mês, melhor ferramenta de refrigeração do mês tal e o ano tal. Vai ter um vídeo meu onde eu coloco as ferramentas melhor custo-benefício para você começar, certo? E aí você se esforça, você parcela. Primeiro você tem que entender que essa profissão, essa carreira de técnico de refrigeração, ela dá certo, ela tem potencial para dar certo. É o que eu falo. Normalmente, quando eu falo de refrigeração, eu costumo dizer, olha, todo lugar no Brasil tem geladeira. No litoral, no interior, na capital, no sertão, seja onde for, na floresta, sabe? Aquelas cidades ribeirinhas lá da Amazônia, todo lugar tem uma geladeira, certo? E geladeira quebra. Então, todo lugar tem serviço. Então, quando for para adquirir as ferramentas, vai, parcela, pede ajuda para algum familiar, para algum parente. Olha, estou começando agora, me ajuda aí, dá essa força aí, tá certo? O dia que a sua geladeira quebrar, eu faço aí a minha mão de obra de graça para você, certo? Faz qualquer coisa, mas, cara, encara, tá bom? E não precisa de ferramentas com altas tecnologias. Assiste o meu vídeo, tá bom? Sobre ferramentas.
digita desse jeito que eu falei para você, melhores ferramentas de refrigeração, mês tal, ano tal, que você vai ver lá. E adquire, é sempre os melhores preços e ferramentas essenciais, tá bom? Então, se esforça, é com esforço, meu amigo, tá? É com bastante esforço. Bom, outra coisa que você precisa aprender continuamente, tá bom? O técnico de refrigeração, ele tipo assim, por exemplo, quando eu falo do meu curso, certo? O meu curso é o ponto de partida, entendeu? É o ponto de partida, é aquele que vai te dar a base, o alicerce para você se desenvolver na carreira, certo? Mas entenda isso, se você for realmente encarar essa carreira de refrigeração, você vai ter que estudar sempre. Você não pode simplesmente estacionar e se no conforto e falar, não, agora eu já sei tudo, não preciso aprender mais nada. Não, porque todos os dias as tecnologias, elas se atualizam, elas vão evoluindo e você tem que evoluir junto, certo? Então, começa primeiro com um bom curso, que vai te dar uma base. Eu coloco o Portal Refrigeração à sua disposição, tá bom? Inclusive, deixa o link aqui embaixo na descrição, se tiver a fim de estudar comigo, mesmo que você não saiba nada, pode vir, a gente começa do zero absoluto, e vai evoluindo até você se tornar esse profissional altamente qualificado, certo? E você que já é técnico também, precisa se atualizar, precisa se aprimorar, é para você também, tá bom? Inclusive, tecnologia inverter, tem um módulo, tem o curso de controlador digital. Olha, muitos estão vindo, muitos técnicos estão vindo aprender controlador digital, porque já entenderam que precisa realmente saber lidar com tudo. Tá bom? O valor é muito acessível. Na maioria das vezes, no primeiro atendimento, você recupera o valor investido, tá bom? Link na descrição, é o site do portal. Clica lá, dá uma olhada e vem estudar aqui no portal. Certo? Então é isso. Mesmo que você faça o curso no portal, entenda isso. Você vai precisar estar evoluindo sempre, certo? Sempre atento. Por exemplo, se inscrevendo no canal Portal Refrigeração, porque sempre que sai uma novidade, a gente traz aqui para vocês. Tá legal? Então você vai estar sempre atualizado. Legal? Que mais? Não ter medo de errar. Meu amigo, todo mundo erra, certo? Eu erro e não tenho medo de mostrar meu erro. Deixa eu falar para vocês uma coisa que aconteceu comigo. Quando eu estava criando o curso de controlador digital, uma das últimas aulas que eu estava fazendo foi uma aula em que eu estava ensinando os meus alunos a como transformar uma geladeira frost-free, fazer com que uma geladeira frost-free, era uma Electrolux super moderna, e eu transformei ela para trabalhar com controlador digital. É possível? É possível, e virou aula. Só que aí, veja o que aconteceu, certo? Eu fiz o serviço, essa geladeira pertence a uma universidade aqui de São Paulo que eu presto atendimento para eles. E as peças eu não estava encontrando, estava em falta. Certo? E aí eles não poderiam esperar e eu sugeri, vamos colocar então o controlador digital? Eles aprovaram, eu coloquei o controlador e aproveitei para gravar uma aula em cima dessa geladeira. E aí, o que aconteceu? Enquanto eu fazia as ligações, eu inverti um fio, coloquei um fio invertido. E o que ia acontecer com aquele fio invertido? Não ia fazer o degelo. Porque era justamente na hora de aquecer a resistência, o fio estava invertido, não ia mandar a eletricidade para a resistência. Certo? E aí o que aconteceu? Eu fui preparar a aula, certo? Editar a aula, porque a aula eu não podia mandar daquele jeito, entendeu? As imagens, a gente edita tudo direitinho para ficar mais fluido, né? Para o aluno entender. Aí na hora que eu estava editando a aula, eu percebi que eu tinha invertido a posição do fio. E aí eu pensei o seguinte, eu deixo ou não deixo na aula esse erro que eu cometi? Aí eu falei, não, vou deixar na aula. Eu vou deixar justamente para isso. Porque todo mundo comete erro, mesmo eu, que eu já fiz dezenas de transformações iguais a essa, transformando frost-free
colocando o controlador digital. E mesmo assim, justamente essa que eu estava gravando a aula, eu inverti um fio, eu errei. Mas eu resolvi deixar justamente para quê? Para que os alunos entendam que erros acontecem. E o que o mais importante é você corrigir o erro. Ainda bem que eu gravei, filmei, e na filmagem eu percebi que eu tinha invertido o fio. Dei uma ligada, né, para a supervisora lá da universidade, que é o meu contato lá, expliquei para ela, olha, eu fiz uma inversão de um fio aí, tô mandando alguém aí para trocar a posição, tá, do fio. Inclusive eu nem fui lá, quem foi o Leonardo, só mostrei para ele qual era o fio que ele tinha que inverter, ele foi lá, inverteu e resolveu. Então, o que eu quero dizer com isso é todo mundo erra, todo mundo está sujeito a errar. O importante é você estar disposto a resolver o problema, certo? A solucionar, porque quem nunca chegou e deu um diagnóstico e no fim das contas era outra coisa. Então você tem que estar sempre disposto a resolver o problema. Então errar todo mundo erra, tá bom? Ayrton Senna, certo? Errava. Roberto Carlos, tenho certeza que já desafinou. Silvio Santos nem se fala, ele falava muita bobagem, às vezes certamente se arrependia de alguma coisa que falava. Pelé já deu uma engrossada. Quando você assiste os vídeos dele, eles só vão mostrar os dribles, né, que ele dava. Mas ele já deu seus erros. Inclusive tinha uma jogada bem famosa dele. Eles diziam que era o gol que o Rei Pelé nunca fez. Porque o Pelé, uma vez, ele tentou fazer um gol lá do meio de campo, certo? E meteu assim a bola e foi indo, por um capricho a bola saiu para fora. Então, não deixou, ficou bonito, ficou, mas não entrou aquela bola. Ele errou, certo? Todo mundo erra, até o Pelé. Então, fica frio, tá bom? Que não tem problema não. Você vai errar com certeza. Se você tem medo de errar, não sei nem o que dizer para você. Em qualquer área de profissional que você escolhe, vão acontecer erros, tá bom? Mostre profissionalismo. Vai, mais uma coisa para você. Mostra profissionalismo desde o início. Mesmo que você está começando, já começa como profissional, tá bom? O que é mostrar profissionalismo? Eu já falei bastante sobre isso daqui. Por exemplo, a forma de você se vestir, certo? Um uniforme, isso daí mostra profissionalismo. As ferramentas organizadinhas, tá bom? Limpinhas, seja pontual, seja educado, chega na hora marcada, que você marcou o atendimento, que você agendou, certo? A forma como você atende um telefone, certo? Um cliente, certo? Então tem as formas aí de você mostrar profissionalismo desde o início. Você acaba se tornando... Por exemplo, você acredita... Eu falei do doutor Drauzio Varella. Você acha que, de fato, ele é o melhor médico do Brasil? Talvez tenham médicos melhores ou tão bons quanto ele. Mas ele se destacou porque ele demonstra muito profissionalismo, certo? E ele veio para a mídia, e aí ele fez séries no Fantástico, ele escreveu livro. Então, aparente profissionalismo, mostre profissionalismo, legal? Construa autoridade e confiança. Como é que é isso? Poste os serviços que você fez na rede social, entendeu? Vai postando no Instagram, no Facebook. Tem um perfil no Google, certo? Para mostrar o que você está fazendo. Isso daí vai gerar autoridade para você. Legal? Bom, deixa eu ver quantos minutos já está dando quase 20 minutos. Deixa eu encerrar aqui, ó. Lembre-se, ninguém começa sabendo tudo. Os maiores nomes da história começaram do zero. E você também pode. Se você acredita em você e dá o primeiro passo, o resto vem com o tempo. Com prática, com vontade de aprender. Legal? Bom, deixa eu dar só mais um recado para vocês, certo? Aqui dos parceiros do canal. Deixa eu ajustar aqui minha tela. Deixa eu acertar aqui. Ok. Prontinho.
Brasweld. Brasweld é uma empresa brasileira focada em desenvolver produtos para refrigeração. Alumax, Megapro, varetas para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fuga são apenas alguns dos produtos da Brasweld, tá bom? Procure os produtos da Brasweld em uma loja de confiança pertinho de você. Está conosco também a Elite. Elite desenvolve ferramentas com muita tecnologia e ótimo custo-benefício. Engate rápido, alicate locking, sacadores de mecanismo, mas tem muito mais. Entra no site Samatec, Samatec é detentora da marca Elite, clica lá na aba Elite, vai com calma, vai com tempo, porque tem muita coisa, ferramentas que você nem conhece que estão fazendo muita falta na sua maleta. E finalmente, porém não menos importante, sua loja de confiança com seu vendedor de confiança. A Friopar. Friopar, tudo para refrigeração, tá certo? Gases, por exemplo. Os gases na Friopar não tem para ninguém, certo? Em questão de preço e qualidade. Primeiro, porque eles compram direto do fabricante. Eles importam os gases, certo? Então, elimina aí o intermediário. Certo? A maioria das lojas compra de um importador, de um intermediário. Friopar importa. Então, eles conseguem vender mais barato. Certo? Não tem para ninguém mesmo. Confere lá. Ferramentas, tudo para refrigeração você encontra na Friopar. Salva o WhatsApp, tá aqui. Tá aqui embaixo na descrição também, só clicar, salva e quando precisar, fala direto com o vendedor. E se você disser que ouviu falar da Friopar aqui no Portal Refrigeração, tem desconto, tem promoção para você. Beleza? Galerinha, eu espero ter ajudado você que ainda pensa que não pode, que não consegue, que não vai dar certo. Primeiro, cala essa voz aqui dentro e a maneira que você tem de calar é você falar mais alto que ela. Sim, eu posso, sim, eu vou conseguir, sim, eu vou me tornar uma referência aqui na minha região. Outro dia eu conversava com um aluno, um dos primeiros alunos que eu tive, e ele começou a estudar comigo. Eu me lembro que ele disse, olha, tem uns 3 caras aqui na minha cidade, mas os 3 são muito ruins, eles não dão garantia, quando acontece a garantia eles não voltam para arrumar. E ele falou assim, olha, eu não sei nada, mas eu quero entrar e quero tornar referência aqui na minha cidade. Um ano depois ele me mandou um vídeo mostrando a oficina que ele tinha montado. Ele estava dizendo, olha, já sou referência não só na minha cidade, mas nas cidades em volta. Aqui todo mundo, quando fala em técnico de refrigeração, fala o meu nome. Cara, é o cara que acredita em si mesmo. Então acredite em si mesmo, na sua capacidade. No que depender de mim, eu estou aqui para te ajudar. Valeu? Forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima, tchau.